Olá, meu nome é Carla, seja bem-vindo ao meu canal. Eu trago aqui um vídeo da Palavra de Deus. Seja abençoado com essa mensagem e compartilhe e abençoe alguém também. Deus te abençoe. Se você gostar, deixe seu like. Abraços. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Essa era a comunidade daquela época, a comunidade que o Senhor pagou um alto preço para fazer a diferença na nossa era. Nos tempos passados fizeram diferença e hoje somos chamados para fazer diferença. Essa comunidade que naquele pano de fundo, quando naquela época estavam subjugados pelo Império Romano, a sociedade estava opressa por leis pagãs, a sociedade vivia um momento de sincretismo religioso, onde havia misturas de religiões, as pessoas idolatravam aos imperadores, mas havia um povo diferente, um povo que Deus tinha chamado, um povo que Deus tinha selecionado, um povo que acreditava, que cria pela fé nas maravilhas do Senhor, cria pela fé na palavra de Deus, o mesmo povo que estava lá em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, registrado que naquele dia estavam 120 pessoas no cenáculo, aguardando a promessa do Senhor, porque Jesus, quando subiu aos céus, antes de subir, ele deixou uma ordem: ficai-vos em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Porque, queridos, essa obra não é minha nem é sua, mas é uma obra do Senhor, é obra santa do nosso Deus. Nós somos apenas instrumento, nós somos o veículo da qual o Senhor vai operar. E essa comunidade entendeu. Aqueles 120 estavam ali aguardando a promessa, aguardando a chegada do Espírito Santo de Deus. E ele de repente, o lugar se encheu. Veio um vento impetuoso, entrou na casa, e línguas repartidas como de fogo pousou sobre cada um daqueles que estavam ali clamando, suplicando, adorando ao Senhor, clamando ao Senhor a promessa. E a promessa veio. O Espírito Santo encheu aquela comunidade de 120 pessoas. E eles começaram a falar das grandezas e maravilhas de Deus. E naquele dia estavam visitando pessoas de várias nações para adorar a Deus, ainda que sem entendimento, mas de repente escutaram nas suas próprias línguas maternas falar das grandezas de Deus e olharam o cenáculo, olharam aquele lugar, as vozes vinham de lá, homens e mulheres falando das grandezas de Deus. Como que pode isso? O que está acontecendo? Esses homens estão falando nossa linguagem? Que é isso? De repente, Pedro chega e dá aquela pregação. Deus usa Pedro na intrepidez. Um homem que outrora era um pescador de peixes. Mas o Senhor Jesus tinha uma promessa na vida dele: eu te farei pescador de homens. E naquele dia, Pedro sai lá fora e falou com eles. Vocês estão pensando, imaginando o que está acontecendo. Vocês estão aí pensando, esses homens estão embriagados. Mas nós temos uma palavra, não é embriaguez, mas é o Espírito Santo. A promessa da profeta Joel, capítulo 2. A promessa do Senhor dada, que haverá dias que o Senhor derramaria o Espírito de Deus sobre toda a carne. E é isso que vocês estão vendo agora. A promessa se cumprindo nas nossas vidas. Jesus
Ele mandou a promessa, o Salvador. Na plenitude do tempo, Deus enviou o Salvador do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio e ele morreu por nossos pecados. Nós merecíamos estar sendo crucificado pelos nossos pecados, com nossos pecados, mas Jesus se fez por nós. Ele foi no nosso lugar. Ele não tinha pecado. Nós também que merecíamos a cruz, mas quem foi para a cruz? Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, que não teve pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Jesus, que andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E as pessoas ouvindo aquela ministração da palavra através de Pedro, Deus usando Pedro ali naquele momento, disseram para ele: o que faremos, irmãos? Nós queremos sim, nós queremos receber Jesus, o Salvador das nossas vidas. E Pedro olhou para eles e disse: salvai-vos dessa geração perversa, arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados, e vocês vão receber também, assim como nós, o dom do Espírito Santo, porque é promessa para vocês e para as vossas gerações. Glória a Deus! Assim começa aquela comunidade, a igreja do Senhor, a fazer diferença naquela sociedade. Que nesse tempo nós também estamos sendo chamados pelo Senhor para fazer diferença nessa época, nessa geração.